Boa tarde a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre a alegoria e a metáfora. Alegoria, em grego, significa falar em público e geralmente é definida como um discurso sobre alguma coisa para dizer outra coisa. Essa palavra já aparece na República de Platão e, ao longo do tempo, vem recebendo diferentes definições. Plutarco define alegoria como significados ocultos, e o retórico latino Quintiliano compreende o termo como representação do pensamento por meio da sucessão de metáforas, ou seja, a alegoria seria uma metáfora contínua. Lausberg, por sua vez, a define como uma espécie de discurso inicialmente apresentado com um sentido próprio e que apenas serve de comparação para tornar inteligível um outro sentido. Podemos também compreender a alegoria como a representação de ideias abstratas por meio de imagens concretas. Ou, como diz Masson Moisés, a alegoria emprega imagens, figuras, pessoas, animais, para concretizar ideias, qualidades ou entidades abstratas, que compõem um segundo discurso oculto no primeiro discurso. Continua Masson Moisés. Eu estou omitindo as aspas apenas por praticidade, mas sempre que eu fizer citação, eu vou indicar o nome do autor citado. Continua Masson Moisés. O aspecto material funciona como disfarce, dissimulação ou revestimento do aspecto moral, ideal ou ficcional. Na literatura de caráter religioso ou filosófico, o primeiro discurso, o que se afirma literalmente, pode dizer respeito a algo material, enquanto o segundo discurso, oculto no primeiro, permite uma interpretação de caráter espiritual. O melhor exemplo de alegoria na história da literatura ocidental é a Divina Comédia de Dante. O livro todo é construído a partir de símbolos e formas alegóricas, derivadas dos múltiplos significados do número 3. O poema é dividido em 3 partes: inferno, purgatório e paraíso. E cada uma dessas dimensões sobrenaturais é escrita na forma estrófica da terça rima, ou seja, tercetos decassilábicos. Há 9 círculos no inferno, 3 vezes 3, que correspondem de maneira simétrica aos 9 círculos do purgatório e aos 9 círculos do paraíso. Dante tinha 9 anos de idade quando viu Beatriz pela primeira vez, e 18 anos quando a viu pela segunda e última vez, sendo 18 um múltiplo de 9 e de 3. Deus é compreendido
na teologia cristã como três pessoas em uma única divindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Lúcifer é representado no nono círculo do inferno com três rostos, numa paródia blasfema da Santíssima Trindade. Há três virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. E o tempo se divide em passado, presente e futuro. Estes são apenas alguns significados do número 3 na Comédia de Dante. Toda a arquitetura do poema, portanto, desde a sua macroestrutura ou organização geral, até a sua microestrutura ou recursos estilísticos, como o uso de tercetos, tem base na alegoria. Já no primeiro canto do inferno, temos uma floresta escura, que significa a ignorância espiritual, o pecado. E Dante vê três animais alegóricos: a onça, que simboliza a luxúria, mas também é Florença; o leão, que simboliza a violência, mas também é a França; e a loba, que significa a fraude, a avareza, mas também é Roma. Ao longo dos 100 cantos da comédia, o primeiro canto, aliás, a primeira parte da comédia, né, o inferno, tem 34 cantos, sendo que o primeiro é considerado uma introdução, e os outros 33 se relacionam com o número 10 e com o número 3. O purgatório e o inferno também têm 33 cantos. Então, ao longo desses 100 cantos, cada personagem, rio, lago, montanha, castelo, floresta ou outro elemento da paisagem, terá um caráter alegórico, já que todo o texto de Dante tem sentido religioso, filosófico e político, com algumas referências biográficas também, a seus amigos, desafetos que ele coloca no inferno, poetas que admirava e, sobretudo, Beatriz, alçada a uma posição semelhante à da Virgem Maria, um papel de intercessora entre Deus e o ser humano Dante, o que é algo completamente herético, já que na teologia católica apenas a Virgem Maria pode cumprir essa missão de intercessora ou medianeira. Beatriz sequer foi beatificada ou canonizada. Era uma mulher comum que Dante colocou numa posição semelhante à da Virgem Maria. Na literatura portuguesa, uma obra alegórica notável é O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, onde nós encontramos duas barcas, uma que conduz ao inferno e outra que conduz ao paraíso. Todos os personagens que surgem no palco, o sapateiro, o frade, a alcoviteira, o judeu, o corregedor, o usurário, entre outros, representam os pecados capitais, como a luxúria, a soberba, a usura, a inveja, a ira e assim por diante. Não são simples personagens, mas tipos sociais que caracterizam a sociedade da época.
sob uma ótica, né, do cristianismo. Por tudo que nós vimos até agora, podemos considerar que a alegoria é um recurso que pode ser usado tanto para definição da estrutura geral de um poema, romance, conto, peça de teatro, como para a criação de elementos presentes em uma narrativa literária, em geral, relacionado a um pensamento mais amplo, de caráter religioso, filosófico, mítico ou político. A alegoria está presente não só na literatura, mas também no cinema, nas artes visuais, na escultura. Por exemplo, uma pintora portuguesa chamada Josefa Dóbidos, que é autora de um quadro chamado O Cordeiro Pascal. Nesse quadro, há uma bandeja de prata, na qual vemos um cordeiro, morto, evidentemente, e em volta do cordeiro há várias flores e frutos. Este é um quadro alegórico. O cordeiro morto para tirar os pecados do mundo é Jesus Cristo. As uvas simbolizam o sangue de Cristo. A rosa branca significa a pureza de Maria. E assim, cada fruta, cada flor, cada elemento presente no quadro tem um significado religioso. E a esse conjunto de símbolos nós chamamos de alegoria. Este quadro também é um emblema, já que traz uma frase em latim. Sempre que num quadro, numa bandeira, num escudo, nós temos uma imagem e uma frase, nós dizemos que é um emblema. A bandeira do Brasil, por exemplo, é um emblema positivista, né? Com aquela frase lamentável do Auguste Comte. Mas isso já é uma outra história. Bom, então, tudo isso para apresentar, né, de um modo sucinto, o conceito de alegoria. A metáfora, por sua vez, embora semelhante à alegoria, por ser uma palavra ou frase que significa outra coisa, é uma figura de linguagem um pouco diferente. Embora haja muita confusão e muita polêmica a respeito das diferenças conceituais entre metáfora, metonímia, hipérbole, alegoria, enfim, é possível organizarmos um seminário para discutirmos esses conceitos e não chegaremos a uma conclusão final. Aristóteles cita a metáfora em sua poética, chamando-a de palavra peregrina ou palavra viajante, uma vez que ela opera um deslocamento do significado original de um termo. A palavra metáfora, aliás, vem do grego metaforá, com PH, que significa mudança, transposição. Em sua funcionalidade, a metáfora estabelece uma relação de comparação entre duas coisas. E, para isso, é necessário que haja alguma semelhança entre o significante e o significado, seja na aparência, na qualidade, na ação ou em outro elemento
que permita a comparação. Na poesia barroca espanhola, por exemplo, e em especial na lírica de Góngora, os dentes de uma mulher são comparados ao marfim, já que ambos são brancos. A pele pode ser comparada à neve, pelo mesmo motivo. A boca é comparada a uma rosa, por ser vermelha. Os olhos ao mar, quando são verdes, e assim por diante. A relação entre as partes do corpo da mulher e os elementos da natureza estão presentes em quase toda a lírica amorosa, desde os gregos e o Cântico dos Cânticos de Salomão até a modernidade, sobretudo no romantismo. Mas é no barroco e no simbolismo que o uso da metáfora será mais frequente. Não apenas na lírica amorosa, aliás, mas em toda a poesia. O rio Tejo, por exemplo, foi chamado de ladrão cristalino por causa do movimento das águas, que sugerem a ideia de um ladrão correndo, enquanto o adjetivo cristalino é aplicado pela semelhança cromática entre o cristal e as águas do rio. Góngora chamou de branco pinheiro alado a vela de um navio, uma vez que o mastro é de madeira e proveniente do pinheiro, enquanto a vela branca tremula como se estivesse voando. E Mallarmé, o simbolista francês, chamou o leque de sua esposa de branco voo fechado, pensando na cor do leque, em seu movimento, quando usado na função de abanar, e ainda no ato de se fechar o leque antes de guardá-lo. As metáforas mais herméticas ou enigmáticas foram aquelas praticadas na chamada poesia de agudeza, na Península Ibérica, no período barroco. E sobre isso nos fala Maria do Socorro Fernandes de Carvalho, em seu livro Poesia de Agudeza em Portugal. Vamos ler algumas páginas. Antiga metáfora aristotélica. A condição retoricamente convencionada da arte dita barroca do século XVII ibérico corresponde a uma reinterpretação de tópicas da retórica clássica, principalmente Aristóteles, Cícero e Quintiliano. A reinterpretação da retórica de Aristóteles, empreendida por retores e gramáticos latinos e gregos, alguns destes veiculados pela tradição bizantina, ajudou a compor um conjunto de técnicas retóricas relativas aos textos poéticos, tornadas usuais pela codificação feita por preceptores e autores do século XVII na Península Ibérica. Como nós falamos, talvez na semana passada, desde os gregos até meados do século XVIII, a poesia era uma arte codificada em tratados de versificação. No âmbito da poesia do século XVII, tanto as composições líricas quanto suas contrafações jocosas
alimentam o sistema retórico poético em que são compostas. Fundamentada na concepção de arte em que a imitação é a base da composição poética, né? Vamos lembrar das aulas de filosofia, né? De Platão, de Aristóteles. Platão dizia que tudo que existe no mundo sensível, o nosso mundo, é uma cópia imperfeita daquilo que existe no mundo das ideias. E como a arte imita a realidade, a arte seria a imitação da imitação. Então, fundamentada na concepção de arte, em que a imitação é a base da composição poética, a poesia seiscentista reproduz os padrões da cultura letrada. Com efeito, a prática das letras cultas em que se inscreve persegue certo modelo preceptivo de realização aguda, que busca a perfeita congruência entre coisa e sua representação por palavras, princípio previsto na poética de Aristóteles, com base na conhecida diferenciação que o filósofo faz entre poesia e história. Diz Aristóteles: não é ofício do poeta narrar o que aconteceu. É sim o de representar o que poderia acontecer, quer dizer, o que é possível segundo a verossimilhança e a necessidade. Por isso, a poesia é algo de mais filosófico e mais sério do que a história, pois se refere àquela principalmente o universal, e esta o particular. Por referir-se ao universal, entendo eu atribuir a um indivíduo de determinada natureza pensamentos e ações que, por liame de necessidade e verossimilhança, convém a tal natureza. E a universal, assim entendido, visa a poesia. Fecha aspas. A imitação, tendência natural do homem, segundo Aristóteles, implica nas artes uma ação humana regrada por princípios e procedimentos. Poetas emulam as autoridades para adquirirem suas faculdades de escrita, mas a imitação implica também certa inclinação da alma para o belo. A imitação perfeita de verossímeis, assim promove o deleite com proveito do leitor, causa final da poesia de agudeza, ou seja, poesia de agudeza, essa poesia metafórica do Barroco. Antes, porém, de iniciar o estudo da poesia de agudeza em Portugal, deve-se observar, a partir do conceito de verossimilhança, como artifícios muito engenhosos que produzem metáforas agudas, encontram respaldo já no universo das artes poéticas e retóricas antigas. O que vem a ser exatamente essa metáfora de agudeza? Uma metáfora que dificilmente é deduzida pelo leitor. Se eu falo, por exemplo, uma mulher que é bela como uma flor, eu estou fazendo aqui uma comparação óbvia, e não precisa de nenhum tipo de explicação. Agora, se eu falo que o Rio Tejo é o ladrão cristalino, aí a pessoa que ouve faz aquela cara de palmeira. O que o Cláudio está querendo dizer com ladrão cristalino? Essa é uma metáfora de agudeza, que aproxima duas coisas
que aparentemente não têm nenhuma relação entre si, embora seja possível fazer o paralelo. A metáfora de agudeza é diferente da imagem poética surrealista. Quando nós ouvimos uma metáfora barroca e depois ouvimos uma imagem poética surrealista, podemos achar que é a mesma coisa, o mesmo tipo de procedimento, né? A mesma maluquice, mas não é. Porque quando alguém escreveu que o rio Tejo é como o ladrão cristalino, há um significado aí. O ladrão corre do mesmo modo que correm as águas do rio. E cristalino faz essa comparação, né, entre as águas e o cristal. Então, na metáfora de agudeza, você tem o significado. Agora, numa imagem poética surrealista, não há um significado preciso. Quando Lautréamont, por exemplo, escreveu sobre o encontro fortuito de um guarda-chuva e de uma máquina de costura sobre uma mesa de dissecação. O que ele quis dizer com isso? Não faço a menor ideia. Provavelmente nem ele sabia. E no surrealismo isso não tem importância nenhuma. Lautréamont é anterior ao surrealismo, ele é do século XIX, mas ele foi considerado por André Breton e pelos poetas franceses como o precursor, ou ainda como o primeiro surrealista da história. Bem, vale a pena lembrar que o uso da metáfora não acontecia apenas para o deleite, como um jogo engenhoso, mas também para a instrução, conforme a sentença de Horácio, segundo a qual a arte deveria instruir e deleitar. A arte poética de Horácio, assim como a poética de Aristóteles, é um dos livros que lançaram as bases, né, da teoria literária e do pensamento poético ocidental. Por isso mesmo, a metáfora e a alegoria estão presentes, inclusive, nas cartas e sermões do padre Antônio Vieira. O significado da metáfora sempre foi essencial. Por mais enigmática que seja a metáfora, desde o seu surgimento até o início da modernidade, ela sempre teve ou tem um sentido, mesmo que acessível apenas a um seleto grupo de leitores, que compartilhavam o mesmo repertório cultural do poeta, ou seja, basicamente, a mitologia grega, a história da antiguidade e as narrativas bíblicas. É a partir do século XX que a metáfora irá se emancipar do sentido e se firmar como pura e arbitrária criação abstrata, com uma intencional estranheza e hermetismo, voltada apenas ao prazer estético, como notamos, por exemplo, na poesia de Herberto Helder. O próprio poeta português, aliás, apresentou o seu método de esvaziar as palavras. Assim, mesmo quando ele fala em coisas concretas, como pedra, árvore, criança ou rio, ele não está dizendo nada, apenas empregando recursos sonoros e imagéticos que já não possuem o sentido literal de dicionário, nem o sentido oculto de uma aproximação metafórica tradicional. A poesia já não quer dizer alguma coisa, ela é essa própria coisa.
Um tipo particular de metáfora, pouco conhecida e praticada na Escandinávia, na época dos vikings, é aquela conhecida como kenning ou kenningar. Kenning é a forma no singular e kenningar a forma no plural. Tema estudado por Jorge Luiz Borges em um ensaio incluído em seu livro História da Eternidade. Vamos ler alguns trechos desse ensaio antes de finalizarmos a aula de hoje. Eu vou usar o primeiro volume das obras completas de Borges, né, que foi publicada pela editora Globo, e que não é obra completa coisa nenhuma, uma vez que faltam vários livros nessa coleção, como o livro das criaturas imaginárias, o estudo de Borges sobre Buda, as cartas e ainda uma série de conferências que Borges intitulou de 7 Noites, que foi publicada como um livro à parte. Tadeu, bem-vindo de novo. Então, vamos ler o que Borges escreve sobre essa estranhíssima metáfora. Vamos lá. Uma das frias aberrações que as histórias literárias registram são as menções enigmáticas ou kenningar da poesia da Islândia. Propagaram-se até o ano 100, época em que os Thulir, ou rapsodos, repetidores anônimos, foram destituídos pelos scouts, poetas de intenção pessoal. É comum atribuí-las à decadência, mas essa sentença deprimente, válida ou não, corresponde a solucionar o problema, não a apresentá-lo. Basta-nos reconhecer, por enquanto, que foram o primeiro prazer verbal deliberado de uma literatura instintiva. Começo pelo mais insidioso dos exemplos. Um verso dos muitos intercalados na saga de Grettir. O herói matou o filho de Mac. Houve tempestade de espadas e alimento de corvos. Em linha tão ilustre, a adequada contraposição de duas metáforas, uma tumultuosa, outra cruel e contida, engana com vantagem o leitor, deixando-o supor que se trata apenas de forte intuição de um combate e do que restou. É outra a desairosa verdade. Alimento de corvos, confessemo-lo de uma vez, é um dos pré-estabelecidos sinônimos de cadáver, assim como tempestade de espadas ou é de batalha. Essas equivalências eram precisamente as kenningar. E Borges vai dar vários exemplos dessas metáforas. Por exemplo, Casa dos Pássaros ou Casa dos Ventos são metáforas para o ar. Flechas de mar são os arenques. Porco do marulho é a baleia. Árvore de assento é o banco. Bosque da queixada é a barba. Assembleia de espadas, tempestade de espadas, encontro das fontes, voo de lanças, canção de lanças, festa de águias, chuva de escudos vermelhos, festa de vikings, são várias metáforas para a batalha.
cisne sangrento ou galo dos mortos é o abutre. Onda do chifre ou maré do copo é a cerveja. Gaivota do ódio, gaivota das feridas, cavalo da bruxa, primo do corvo, é o corvo. Penhasco das palavras, os dentes. Lua dos piratas, é o escudo. Dragão da espada, roedor de elmos, espinha da batalha, peixe da batalha, é a espada. Gansos da batalha, as flechas. Lobo dos templos, é o fogo. Delícia dos corvos, é o guerreiro. Árvore de lobos, é a forca. Serpente do escudo, é a lança. E assim por diante, é uma lista imensa de metáforas que Borges elenca, né, na história da eternidade. Assim que possível, eu vou tirar uma cópia em PDF para vocês, tanto de alguns trechos, né, desse livro, sobre a poética da agudeza, quanto do ensaio de Jorge Luiz Borges, e enviarei para vocês por PDF. Eu quis apresentar esse caso particular, né, da metáfora escandinava, por ela ser menos conhecida e muito imaginativa. Então, concluímos por aqui a conversa de hoje, e na semana que vem falaremos de algum outro assunto. Agradeço a todos e a todas pela presença e até a semana que vem.